graças a Deus e Jesus para fazermos uma prece de início. Prece a Jesus. Senhor Jesus, Divino Redentor, por acréscimo de tua misericórdia e infinita bondade, derrama sobre nós as tuas dadivosas bênçãos. Cobre-nos nesse instante com teu manto protetor, com teu manto de misericórdia, abençoando-nos e iluminando-nos com a tua luz sublime. Mestre amado, toma nossas mãos nas tuas e guia-nos para a tua seara. Nossas almas anseiam por tua luz, porque tu és o caminho, a verdade e a vida. Sem ti nada somos e nada podemos realizar. Compadece-te de nós, Mestre generoso, espíritos enfermos e fracos que somos. Unidos a ti, venceremos todos os obstáculos. Confiando em ti e nos mensageiros espirituais que representam, nossa existência se tornará útil diante de teus olhos misericordiosos. Fica conosco, Mestre, depositamos a teus pés nossa alma e a nossa vida. Faz de nós, Senhor, o que quiseres, mas indica-nos o caminho a seguir, seja ele qual for, nós o atenderemos. Mas, por misericórdia, Jesus, não nos abandone jamais. E assim, nós damos início à nossa palestra, reunião de hoje, com o nosso amigo Luiz Carlos, do Centro Espírita Chico Xavier, de São Pedro do Sul. Que os bons espíritos se inspirem. Boa noite, queridos amigos. Gostaria de registrar a alegria de estar aqui novamente. A gente começou esse ano com essa oportunidade de estar fazendo algumas palestras e eu guardo essa casa com muito carinho, porque foi a primeira casa fora de São Bento que eu vim fazer palestra. Então, nossa alegria é renovada estar aqui novamente. Eu vou primeiro, antes de começar a nossa fala, passar algumas referências, porque eu vou usar bastante referências bibliográficas em cima da nossa fala. Então, assim, a gente usou para a conversa de hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Livro dos Espíritos, a Bíblia, o estudo sistematizado da doutrina espírita, tomo 1, e o livro Allan Kardec, Uma Biografia Esquecida, de Anna Blackwell. Eu começo então a nossa fala citando a Bíblia, Mateus capítulo 13, versículo 1 a 9. A passagem é bastante conhecida, é a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se sentou à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou. E toda a multidão permanecia de pé na praia. Jesus lhe ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Então ele dizia: certo homem saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros logo comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram, mas como o sol e como a terra não era muito funda, logo secaram. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. E uma outra parte caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem tiver ouvidos, ouça. E eu cito essa passagem do Evangelho para homenagear a primeira personagem desse nosso relacionamento. Que eu acredito que por conta desse personagem que nós estamos aqui hoje.
Se não fosse ele, isso aconteceria, com certeza, porque isso estava nos desígnios da humanidade. O próprio Jesus havia dito que ia ser trazido o Consolador. Mas foi essa primeira personagem que abraçou a causa. Então eu acredito sim que foi por conta dele ter abraçado a causa, e mais para frente a gente vai colocar isso na nossa fala hoje, que estamos aqui reunidos. O nosso amigo trouxe algumas imagens, alguns vídeos falando sobre o futuro. E eu convido a todos vocês agora a uma viagem ao passado. Era maio de 1789, período em que se inicia a Revolução Francesa através do grande imperador Napoleão Bonaparte, e que teve seu fim em 1815 com a vitória do Duque de Wellington sobre o próprio Napoleão Bonaparte na famosa Batalha de Waterloo. Como eu sou músico, eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Beethoven musicou esta batalha. E a gente ouvindo, a gente percebe bem a questão ali do desafio, o momento em que a batalha aconteceu, depois o campo, com certeza cheio de pessoas mortas ali. Então eu convido a todos a procurarem no YouTube. Em inglês se encontra mais fácil, Wellington's Victory, de Beethoven. Então é nesse período turbulento da França, mais precisamente no dia 3 de outubro de 1804, outono, era por volta das 19 horas, que nascia Hippolyte Léon Denisard Rivail, filho de Jean-Baptiste Antônio Rivail, que é magistrado, era juiz, e Jeanne Duhamel, residentes em Lyon, cidade ao leste da França. A família havia se distinguido desde muitas gerações na área da advocacia e da magistratura. Educado na instituição de Pestalozzi, na Suíça, Hippolyte adquiriu desde cedo a vontade de pesquisar, de investigar e também a liberdade de pensamento. Paixão pelo ensino, ajudava seus colegas menos adiantados nos estudos. Aos 18 anos, bacharelou-se e, com essa idade, terminados os estudos, que era o ano de 1822, ele retorna à França. Ao retornar à França, já monta uma escola para ensinar meninos, dedicando-se a esse trabalho de ensino, que já por seus gostos e habilidades estava inclinado. Em 1832, contando com a idade de 28 anos, ele conhece uma pessoa que foi muito importante para a sua vida, a sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet. Eles se casam e juntos eles auxiliaram muito a reforma da educação francesa. Hippolyte teve contato com o magnetismo, muito em voga na Europa, por primeira vez no ano de 1854, através de um amigo magnetizador chamado Sr. Fortier, e que convidou Kardec para ver o fenômeno. Kardec, num primeiro momento, ficou muito cético. Ele disse ao Sr. Fortier: se me permita duvidar, uma mesa não tem cérebro para pensar e nervos para se mexer. Foi mais ou menos o que o Kardec colocou ao seu amigo. Passado algum tempo, ele se encontra com Carlotti, um outro amigo dele, desde muito tempo, já amigo há mais de 20 anos. Este amigo conta de uma forma tão entusiasmada que as mesas estão falando, que estão girando, que está tendo muitos fenômenos. Mas como esse amigo sempre foi muito entusiasmado com tudo que contava, Kardec ainda ficou um pouco cético
em acreditar, em se interessar pelo assunto. Foi então, em maio de 1955, ele estava na casa da senhora Roger, juntamente com o Fortier, já citado aqui, e eles falam de uma forma tão séria que Kardec ficou interessado. Foi convidado para uma dessas reuniões e ali realmente percebeu que havia um princípio inteligente falando através desses fenômenos. Foi quando ele começa as suas investigações. Passado algum tempo, conhece o senhor François Alphonse Boudin. Este tinha 2 filhas que eram médiums, e assim nos foi apresentado em 18 de abril de 1857 a primeira obra do Pentateuco Espírita, o Livro dos Espíritos. No entanto, Hippolyte, como era uma pessoa, como colocamos aqui, que ajudou muito na educação, ele já era muito conhecido, ele ficou um pouco indeciso de como assinaria esta obra, muito diferente das obras que ele havia feito antes. E por ele ser uma pessoa muito conhecida, de repente esse fato, ele pensou, isso pode atrapalhar um pouco até o sucesso dessa obra. E aí vem a fala de H. Souce na obra Biografia de Allan Kardec, na 4ª edição, página 32. Vou pedir permissão para ler aqui como está escrito no livro. O autor ficou muito embaraçado em resolver como assinaria, se com seu nome ou com pseudônimo. Sendo seu nome muito conhecido no mundo científico, em virtude dos seus trabalhos anteriores, e podendo originar confusão, até mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele resolveu assinar com o nome Allan Kardec, que, segundo lhe revelara o espírito Zéfiro, ele tivera ao tempo dos druidas. E sobre esse pseudônimo, então, ele ainda escreveu mais 4 obras. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, lançado em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, já em 1865, e, por fim, a Gênese, lançado em 1861. Kardec desencarna em 31 de março de 1869, aos 65 anos, vítima de um aneurisma. E agora eu vou colocar o que falamos no início. E se ele falhasse na tarefa que lhe foi confiada? E para responder essa pergunta, trago a vocês uma conversa que ele teve, Kardec agora já, com o Espírito de Verdade, no dia 12 de junho de 1856. A pergunta que Kardec faz: Bom Espírito, desejaria saber o que pensais da missão que me foi assinada por alguns espíritos. Quereis dizer-me, eu vos peço, se é uma prova para o meu amor próprio? Sem dúvida, vós o sabeis. Tenho o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas no papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, a distância é grande. E eu não compreenderia o que poderia justificar em mim um tal favor, de preferência a tantos outros, que possuem talentos e qualidades que eu não possuo. A resposta: confirmo o que te foi dito, mas convido-te a muita discrição, se quiseres vencer. Saberás mais tarde coisas que te explicarão o que te surpreende hoje. Não ouvideis que podeis vencer, como podeis falir. Neste último caso, um outro te substituiria, porque os desígnios do Senhor não repousam apenas na cabeça de um homem. Não fales, pois, jamais da tua missão. Esse seria o mesmo de fazê-la fracassar. Ela não poderia ser justificada senão pela obra realizada, e ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens te conhecerão, cedo ou tarde. Eles mesmos, porque é pelos frutos que se conhece
a qualidade da árvore. Então essa é a envergadura do primeiro personagem do nosso relacionamento, o Sr. Allan Kardec. Como eu fiz uma homenagem para ele citando a passagem do semeador, agora eu vou tomar a liberdade de ler um poema chamado O que Importa, poema de Bezerra de Menezes, psicografado por Antônio Baduí Filho. Notas o desprezo, o abandono te tortura, mas o que importa é a tua fé. Ouves a calúnia, a falsidade te fere, mas o que importa é a tua verdade. Assistes à revolta, a violência te atinge, mas o que importa é o teu perdão. Observas o orgulho, a arrogância te machuca, mas o que importa é a tua humildade. Reparas a inveja, o despeito te constrange, mas o que importa é a tua paz. O importante não é o que os outros pensam, falam ou fazem contigo. O que realmente importa é a tua atitude. E com esse poema, eu gostaria de homenagear o segundo personagem desta relação, que somos todos nós aqui, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com cada um com a sua história de vida, com certeza uma história de vida mais bonita do que a outra. Então, mas que assim, com nossos defeitos, com nossas qualidades, ainda assim temos uma missão a cumprir. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, nos diz o cardeal Morlot: todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena. Por isso eu convido a todos a cumprirem esta missão, assim como Kardec cumpriu a sua. E tendo claro, então, quem faz parte dessa relação, eu espero que vocês me compreendam o que eu vou falar agora, porque daqui a pouco eu vou me explicar, mas eu lamento um pouco por todos vocês estarem tendo contato com essa doutrina. Porque antes de termos essa doutrina tão esclarecedora, a gente não estava muito aí pelo que a gente fazia, pelo que a gente pensava. A gente ia levando a vida. E depois da doutrina, você vai fazer alguma coisa que você sabe que não é certo, já vem a imagem do seu Kardec fazendo assim, né? Isso não está certo. Por exemplo, o cara fecha você no trânsito, a gente tem o costume de elogiar essas pessoas que fazem isso com a gente. Já vem o Kardec, né? Você está com pressa, a fila está grande, te passa aquela vontade, puxa, eu vou furar a fila porque eu preciso logo ir trabalhar. Você vai dar o primeiro passo, você já viu o Kardec fazendo assim. Então essa é a ideia, né? É claro que aqui Kardec, eu estou usando o Kardec como um simbolismo, mas o Kardec, na verdade, quem que é? É a nossa consciência. O Kardec então pergunta aos espíritos, na pergunta 621, onde está escrita a lei de Deus? E a pergunta é muito curta, a resposta é muito curta, na consciência. Então a gente sabe, no fundo a gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas quanto mais nós conhecemos, mais fácil é perceber e mais fácil, às vezes não, de nos contermos a fazer aquilo que a gente faria e que sabe que agora não é certo. E por isso a gente começa a refletir e perceber o que a gente faz de bom e o que a gente faz de ruim. E os reflexos disso, primeiramente em mim,
depois das pessoas que convivem comigo e, por fim, no meio que eu vivo. Isso gera um conflito muito grande em todos nós, neste momento. Porque a gente começa a perceber as coisas que a gente fazia de errado e começa a querer mudar. Então há um despertamento. Só que para toda mudança, para esse despertamento, gera um conflito. Então, se nós estamos em conflito, que bom. Ah, mas isso me gera uma tristeza, porque eu acredito que eu fazia assim, agora não faço mais, mas às vezes dou aquela escorregada e acabo fazendo de novo. Que bom. Que bom que você já percebe que você fazia, não é bom, e você está buscando mudar. Se eu escorreguei aqui e acolá, nós estamos ainda muito longe de sermos perfeitos. Então vem essa história do homem velho querendo dar lugar ao homem novo. E isso é um trabalho de todo dia. Talvez essa fala do Paulo que ele fala aqui, na segunda carta a Timóteo, o capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Talvez esse seja o combate. De eu vencer o homem velho, vencer as minhas más tendências e colocar no lugar delas boas tendências, coisas boas. O nosso irmão André, lá da casa, ele tem uma fala muito interessante, que fala mais ou menos assim: se você está, agora falando em doutrina espírita mesmo, se você está em alguma atividade, uma palestra, se você dá passe, se você trabalha na evangelização, enfim, tantas atividades que a casa nos proporciona em trabalhar, você está dentro da doutrina. Mas se você está dentro da doutrina e você não mudou atitudes, não mudou pensamentos, se alguma coisa não te fez refletir, não te fez mudar, ele fala que a gente está então refratário a essa doutrina. Então, não adianta, é importante conhecer o Livro dos Espíritos, conhecer todas as obras de Kardec, sim, quanto mais a gente estudar, melhor. É super importante eu conhecer as obras de André Luiz, todas as obras espíritas, com certeza, me ensinam muitas coisas. Mas, às vezes, está muito em conhecimento e pouco na prática. Às vezes é melhor conhecer um pouco menos, mas o que eu aprendi, buscar, colocar em prática. Ah, mas eu tenho muitos defeitos, eu não consigo. Eu vou tomar a liberdade de contar uma historinha aqui bem rapidinho. É a história dos dois baldes, é um conto budista. Conta-se que um velhinho morava no alto de uma montanha e todo dia ele buscava água. Ele colocava um bambu nas costas e os baldes iam em cada lado. E lá ia esse velhinho buscar água. Um balde estava perfeito. O balde, outro do outro lado, tinha um furo. Ele enchia os baldes de água e, obviamente, que o balde furado chegava com um pouco menos da metade de água. E ele ficava muito constrangido com isso. E o outro balde, perfeito, se gabava disso, que chegava cheio. Eu sempre falava isso para o balde furado. E o velhinho percebeu essa conversa entre os baldes e viu a tristeza do balde que não conseguia e disse, o balde disse primeiro para o velhinho: senhor, me desculpe esse meu defeito, porque eu não consigo chegar cheio na sua casa na volta. Não se desculpe, perceba o caminho na volta. E o balde olhou para o lado e nunca havia percebido que no caminho, no seu lado, era cheio de flores. E chegaram em casa, o balde novamente disse: realmente, eu chego vazio, quase vazio. O outro chega cheio. Você percebeu no caminho as flores? Sim, eu percebi. Eu aproveitei esse seu defeito
para florir o caminho. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Mesmo com nossos defeitos, nós podemos fazer muita coisa. Tá? Ou alguém pode dizer, mas a carne é fraca, né? eu já não consigo me manter firme. Aí, no livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, Kardec pergunta aos Espíritos, na pergunta 645, quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para eles um arrastamento quase irresistível? Os Espíritos respondem, arrastamento sim, irresistível não. Não porque no meio dessa atmosfera de vícios podeis encontrar grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e se tiveram ao mesmo tempo a missão de exercer uma boa influência aos seus semelhantes. Por isso que eu me lembro de uma palestra que eu vi lá na casa, lá no Chico Xavier, uma palestrante falando, ela falou assim, floresça aonde Deus te plantar. Mas aqui é muito difícil. Se você está naquele lugar é porque você pode contribuir, com certeza. Muito ou pouco, mas contribua. Faça o seu melhor. E já indo para a parte final da nossa fala, eu sei que o título da palestra hoje é Kardec e eu. Essa relação entre duas personagens, eu vou permitir e colocar mais duas personagens que acreditamos ser fundamental nessa relação de dois, mas que vai virar em 4 pessoas, que é Deus, primeiramente, Criador de tudo, né? Não tenho como falar sobre Deus. Jesus, com seus exemplos, com seu amor. O Kardec, que nos trouxe esses ensinamentos. E nós, um pouco mais tímidos do que esses outros 3, mas também somos importantes. E eu quero imitar aqui a cinematografia e ouso dizer que nós somos então um quarteto fantástico. Somos todos super poderosos aqui. Porque temos superpoderes. Por exemplo, o superpoder da paciência. Vamos usar. Quantas pessoas são impacientes conosco? Vamos devolver essa paciência com eles. O superpoder do pensamento. Nós acreditamos muito nessa coisa da vibração. A pessoa está doente, mas está lá em Curitiba, é um ente querido que está lá, um amigo. Faça uma prece, certeza absoluta que ele vai receber essa boa energia. Superpoder. E podemos colocar tantos aqui, do silêncio, na hora que vem o embate, o perdão, a caridade, a empatia, a resiliência, e quantos que nós poderíamos citar aqui. O próprio amor, da nossa maneira ainda, às vezes um pouco egoísta, porque o amor mesmo, completo, nós acreditamos que só Jesus amou do jeito que é colocado na Bíblia. Nós estamos ainda engatinhando no amor. Nós temos nuances de amor. Mas é nesses sentimentos de amizade que nasce o nosso amor, de esperança, de empatia, que o amor cresce. E como eu homenageei o Kardec com aquela passagem, todos nós aqui com a poesia, eu gostaria de homenagear Deus e Jesus com uma música. E para ver como a gente às vezes não, como a gente é ajudado quando está proposto a fazer algo no bem,
Eu pensei, eu preciso achar alguma música que tenha Deus e Jesus na letra. E me recordei que há muito tempo atrás eu fiz aula de técnica vocal com um pastor alemão. Não um cachorro, mas é que o meu professor era pastor luterano e ele nasceu na Alemanha, então a gente brincava com ele, pastor alemão. O nome dele é Frank Otto Matthias Graf, ele já é desencarnado, mas é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, né? Aí depois ele abriu um curso de faculdade, então a gente teve a oportunidade de fazer faculdade com ele, então tenho muita gratidão pelo Frank Graf, que era conhecidamente, o pessoal conhece por esse nome, e ele me ensinou essa música. Então, com essa música eu gostaria de homenagear Deus e Jesus. Tem um momento da música que fala assim: nos braços do meu Pai são os braços de Jesus. A gente entende isso um pouco diferente, né? Porque essa música que é luterana, e para os católicos, para os luteranos, eles pensam isso como um ser só. E nós, com todo respeito, né, cada um pensa do seu jeito. Se eles pensam assim, está certo para eles, tudo bem. Mas nós entendemos isso um pouco diferente. A gente sabe que Deus é o Pai de Jesus. Então, quando ele fala assim: nos braços do meu Pai são os braços de Jesus, é Jesus nos abraçando, mas é Deus nos abraçando através do seu Filho Jesus. Tá? Então, assim, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, o carinho de vocês, e peço então a licença para poder cantar essa música homenageando Deus e Jesus. E antes de colocar de fazer a música, eu gostaria de só falar uma coisa. A vantagem, porque vocês imaginam, eu não sou cantor e não sou tecladista. Então a vantagem de vocês estarem me ouvindo hoje é assim, que vocês vão estar lá quase no grau de perfeição. Daí eles vão olhar a lista de vocês, de coisas boas que fizeram, mas está quase, ainda não está. Aí ele vai chegar o anjo da guarda e vocês vão dizer assim: ah, mas eles estavam lá na palestra, escutaram o Luiz cantar e tocar. Ah, não, então está aprovado. Tá certo? A música se chama, antes de colocar, é Nos Braços do Meu Pai, e o autor é Asaf Borba. Braços do
deu-me parte em sua herança, vestimenta, vinho e pão, porque tinha um lugar para mim no seu coração. Os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, os braços do meu Pai, os braços do meu Pai, os braços do meu Pai, os braços do meu Pai. Agradeço e devolvo a palavra. Obrigada, Luiz Carlos, pela exposição e pela belíssima música. A casa está sempre aberta para você voltar. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos e nos concentrar para a nossa prece. Mestre Jesus, que nesse momento sublime de prece possamos encontrar em nós mesmos a sua centelha de luz, para que tenhamos nossos pensamentos elevados sempre para o bem. Que a nossa fé em Ti guie nossos passos, que em nossos corações jamais percamos a fé e a esperança para enfrentarmos as turbulências e os percalços da nossa vida. Que essa fé seja nossa estrela que nunca se apaga e ilumine nossos passos. Que a esperança seja a certeza de um amanhã tranquilo. Agradecemos de todo o nosso coração o amparo que nos dá e que muitas vezes nem percebemos. E agora, com o coração sereno, vamos fortalecer nosso pensamento para podermos irradiar saúde, paz e equilíbrio nesse momento que antecede o passe, pois é um momento muito especial onde os dois mundos, espiritual e físico, se unem para um bem maior. Que as pessoas que vão receber o passe e as que permanecerem aqui na sala estejam com a certeza de que nosso Mestre Jesus nos concederá a paz, a saúde e a iluminação necessária para seguirmos nosso caminho. Que Ele permita que essa luz chegue em nossos lares, aos nossos familiares, encarnados e desencarnados, e a todos que precisam.